Já estamos de volta com o seu Sem Censura para esta terça-feira e é claro que você pode participar do programa, não é mesmo, Aline? Isso, Rayana, é só você dar seu comentário ou pergunta pelo nosso WhatsApp no 988-957957. Participe porque hoje tem sorteio. E nós já estamos no mês de outubro, mês do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E já podemos sentir a mudança na atmosfera paraense durante esse período. Além da fé, as promessas e devoção a Maria, há algo também que é marcante, a nossa gastronomia da festa. Sabemos que o pato no tucupi e a maniçoba são os pratos mais típicos desse almoço em família. Me deu até fome agora. Por isso que a gente conversa agora com o Miguel Picanso, que é antropólogo, e vai contar um pouco pra gente sobre essas comidas que são consideradas sagradas. É isso mesmo, Miguel? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, querida. Boa tarde ao público. Agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui comunicando um pouco sobre o nosso trabalho, a nossa pesquisa e sobre essa cultura alimentar que é tão marcante na vida do povo paraense, particularmente agora no mês de outubro, né? Como tu bem disseste, Belém já está numa atmosfera, né? A cidade já está mudando, as pessoas já estão chegando. O clima já é outro. O clima já é outro. Está se vivendo uma outra atmosfera em Belém. Eu costumo dizer que até as mangueiras, elas são afetadas com esse movimento, né? São bandeirinhas, são músicas nazarenas, é as pessoas chegando no porto, é pato para lá, é tucupi para ali, a feira fica colorida com o amarelo do tucupi, o cheiro da cidade muda. E nesse movimento, então, ele é importante, ele se dá dessa maneira porque se vive um momento que é muito particular para o povo católico de Belém, que é o Círio de Nazaré, compreendido, então, desde uma perspectiva antropológica, como um fato social total. Sendo um fato social, ele é exterior às pessoas, ele é coercitivo e ele é geral, né? Ele independe da vontade dos outros. Quem crer, quem não crer, acaba sendo afetado pelas pessoas, porque a cidade ela vive essa atmosfera. E nesse contexto, então, nesse movimento, nessa atmosfera que toma conta de Belém, que é única e que é histórica e que fala muito de fé, mas fala muito de cultura, fala muito de mercadoria, fala de várias e diversos aspectos da vida do belenense, né? Para além da fé. Claro que a fé é o centro, né? O cerne de tudo está esse movimento de fé. Mas o Círio, ele extrapola, né? Ele alcança outras dimensões da vida do povo paraense. E nesse movimento são tantas manifestações. E marca, né? Gerações também. Marca gerações, né? É histórico, né? Como eu disse, ainda que tu não compartilhe da fé, tu acaba sendo afetado, né? A mídia, as ruas, as conversas, o mercado, as casas são pintadas, se compra roupa nova, né? A despensa da casa é abastecida para esperar os parentes, os amigos que vêm daqui mesmo do estado ou que vêm de outros lugares do Brasil. Então, há toda uma preparação, toda uma mudança, né? Que vai agenciando, então, relações sociais, né? Que vai agenciando também nos católicos esse lugar de pertencimento a esta Amazônia belenense, paraense, né? Essa dimensão cultural ela é muito forte, né? Há representações, há simbolismos que vão sendo forjados, né? A gente vai representando e vai nos concebendo como pertencente a esse território que tem essa festa que se diferencia, né? Que é única. Eu diria até que no mundo, né? No Brasil, então, e no mundo é uma festa única. E no contexto dessa festa, muitas manifestações, né? É um fato social total, mas dentro desse fato social ele acaba agenciando outros fenômenos, como o almoço do Círio, que é esse momento logo depois ali, daqui a pouco, dia 13, né? Agora de outubro, depois da Romaria, ali todo mundo se dispersa e vai para suas casas. É um evento particular, ao mesmo tempo que ele é particular, ele é muito privado. Perfeito. Né? Porque está ali em casa, acontecendo ali. Agora, Miguel, olha ali aquela imagem da maniçoba, do pato no tucupi. É uma maldade colocar essas imagens a essa hora. Agora, eu queria que você falasse pra gente, Miguel, o pato no tucupi, a nossa maniçoba, alimentos tão tradicionais durante o nosso Círio de Nazaré, são considerados alimentos sagrados, de acordo com a sua pesquisa? Sagrados, né? A comida ela tem essa competência, né, de transversalizar a vida das pessoas, inclusive no campo do sagrado. E aqui em Belém, a gente
olhando pelas lentes da antropologia, a gente consegue dizer que é no almoço do sírio que a mandioca consegue sair dessa condição de mercadoria, como maniçoba e como pato no tucupi, porque durante o ano todo, tu vai lá no Ver o Peso, tu compra maniçoba, tu vai nas barracas ali em Nazaré, tu compra maniçoba, tu vai nos restaurantes, você come pato no tucupi, você consegue comprar como uma mercadoria. Claro que é uma etnomercadoria, sem certeza, com certeza, mas tu consegues comprar. Durante o almoço do sírio, isso é impensável. Você não consegue comprar, você não compra em hipótese alguma. É uma comida que é feita para ser doada. Então, aqui tem um princípio que é muito importante, que é essa coisa que nos leva a doar. E quando eu dou, quando eu convido alguém para ir almoçar comigo no domingo do sírio, quando eu ofereço um prato de maniçoba, eu estou oferecendo o melhor que eu tenho. É o melhor que eu tenho para oferecer. A gente costuma dizer, então, que a maniçoba, como comida sagrada, ela une almas e ela tem uma própria alma, né? Quer dizer, quando eu dou um prato de maniçoba, quando eu compartilho um prato de maniçoba, eu estou compartilhando o melhor que eu tenho, a minha alma, né? Que eu estou doando para alguém. E isso estabelece um vínculo muito profundo, vínculos sociais, mas também vai estabelecendo vínculos culturais, né? Que vai nos constituindo nesse movimento que é próprio do almoço do sírio. E essa sacralização, ela inicia muito antes do almoço do sírio, né? Tem um pesquisador paraense, o professor Heraldo Maués, referência na antropologia da religião, que ele atribui ao almoço do sírio um almoço sacrificial. E é esse sacrifício que é atribuído a esse almoço, ele inicia muito antes, né? Do dia 13. Ele já começou quando a imagem começa a peregrinar pelas casas, nas romarias, vai de casa em casa, passa a noite, no outro dia vai para... E esse movimento vai provocando nas pessoas, nas fazedoras de maniçoba e de pato do tucupi, um rito de passagem. No movimento das romarias e dessa peregrinação, as pessoas acabam se deslocando de um lugar para o lugar do sagrado. Quando chega o domingo do sírio, aliás, domingo não, já começou, né? São 7 dias. De preparação. A tradição reza que precisam ser 7 dias. Uns dizem que é por conta do ácido cianídrico que compõe a folha da maniva, como a gente chama aqui. Até nisso a gente observa que realmente a maniçoba leva 7 dias para ficar pronta, é um período de preparação. Assim também é a preparação para a chegada do sírio, para o grande domingo da procissão. Exatamente. Interessante como vai acompanhando, né? Então, se esses 7 dias pode ser para que o ácido cianídrico, mas é mais provável que seja para estabelecer relação de intimidade com quem faz a maniçoba. É uma comida que exige muito, né? E que nesses 7 dias vai se estabelecendo essa relação, porque falar de comida é falar de sociabilidade, é falar de pertencimento, é falar de amor também. A cozinha é amor, né? Tu cozinha para alguém, e quando tu cozinha para alguém, tu te dedica. A maniçoba não é diferente. Dizem que esses 7 dias, algumas pessoas com quem a gente tem conversado, é para apurar a maniçoba. Então, quanto mais tempo de cozimento, mais apurada, mais saborosa ela fica e mais escura. As minhas informantes me dizem que quanto mais pretinha, quanto mais escurinha, mais saborosa fica. E quem é que vai adensar essa cor? É o tempo que ela fica no fogo, né? E é interessante que existem várias maneiras de fazer a maniçoba. Diferentes maneiras de fazer a maniçoba, diferentes ingredientes que são colocados, dependendo do gosto de quem faz. Mas tem uma coisa aqui que é muito importante, que independente de quem faça, independente de como faz, em todos o saber fazer que é ancestral, e aí é preciso a gente dizer, que nós temos no almoço do sírio a maniçoba e o pato no tucupi, tucupi e maniva, a ancestralidade está presente ali. Está presente na nossa mesa, né, da mandioca, que é a comida mais ancestral de todas, que atravessa a vida do paraense desde o café da manhã até a noite, a tardinha, ali naquele tacacá, e a mandioca ela está atravessando, né? É a comida mais ancestral que nós temos, e ela deu um jeito, ela é tão presente na nossa vida, que deu um jeito de estar ali no almoço do sírio como maniçoba e como pato do tucupi. Então, se troca qualquer coisa no saber fazer, mas tem uma matriz de significado que permanece ali, que é a própria maniva moída e o tucupi.
Por exemplo, o pato no tucupi, o professor Heraldo Maués, inclusive, diz que existe agora, na época do Círio, um paticídio em Belém, né? Os patos que estão sendo ali, né, enfim, para compor o pato no tucupi. Mas, no decorrer da história, esse pato tem sido substituído, né, pelo frango, principalmente, né? Até por uma questão econômica. Então, porque o preço fica muito alto durante esse período, né, de todos os ingredientes que compõem o almoço do Círio. Muito caro, muito caro. Então, e aí o frango está ali. Não tem o pato, mas a maniçoba está ali. Ó. O tucupi é insubstituível. Assim como a folha da maniva, né? Você pode substituir qualquer coisa, mas aquilo ali precisa permanecer. E tem famílias espertas. Outro dia no ano passado, nós fizemos uma matéria no Ver o Peso e a gente encontrou algumas pessoas que já chegavam dos interiores, Abaetetuba, Igarapé-Miri e outros lugares, já trazendo 1, 2, 3 patos, porque já tinham encomendado há um ano atrás. Então já é uma tradição isso também das famílias que se antecipam justamente para garantir esse pato no tucupi durante o almoço do Círio. Na verdade, é um movimento que ele é muito anterior a esse tempo, né? A própria roça, a própria maniva, que serve de base para a maniçoba, ela é plantada no mínimo 6 meses. Aliás, 6 meses é o tempo exato. Não pode ser nem mais e nem menos por conta de comprometer a qualidade da maniçoba. Se tu deixa mais do que 6 meses, a folha ela amarga. Então, não dá para fazer. São 6 meses exatamente que tem que se plantar para quando chegar agora em outubro se colher essa folha. Para o tucupi, precisa ser de 1 ano e meio para lá, porque quanto mais tempo da mandioca, mais tucupi vai se render durante a feitura do tucupi. Então, é um trabalho que é muito anterior ao tempo do Círio, mas que agora, né, se torna muito evidente, vai gerar recurso, né, porque as pessoas, os pequenos produtores, a agricultura familiar é quem produz essa maniva, é quem produz esse tucupi, e durante esse tempo é o tempo em que eles conseguem aumentar a renda, produzir mais, como tu diz, tem aqueles que já encomendam, já entregam na feira, é uma relação muito maior do que uma mera relação mercadológica, né? São os fregueses, né? E quando a gente fala de fregueses, a gente está falando de vínculos sociais que são estabelecidos entre quem produz a maniva, quem compra a maniva e quem faz a maniva. Mas eu falava lá dessa condição de comida sagrada, né? Ela é sagrada e é justamente essa condição de sagrado que nos proíbe de vender a maniçoba durante o almoço do Círio. Você não compra, você jamais vai chegar na casa de alguém e alguém vai te vender, te oferecer, vendendo um prato de maniçoba ou de pato no tucupi. É doado, né? Esse movimento, ele move nas pessoas muitos princípios, como, por exemplo, da solidariedade, né? Tu és solidário, de comunhão, né? É um movimento ali do almoço do Círio que junta as pessoas para partilhar. Eu vou doar. E olha a trabalheira que dá, né? Um trabalho que é muito anterior a esse tempo e eu estou fazendo aquilo para doar para alguém que eu vou receber na minha casa. Perfeito. E eu faço com muito gosto, né? E esse movimento de reunir a família do almoço do Círio é uma tradição que acompanha o Círio de Nazaré desde o primeiro Círio, desde o início dessa fé religiosa e que se tornou também cultural. Cultural, desde sempre, né? O almoço do Círio é uma das manifestações mais antigas, né, do Círio de Nazaré, esse movimento que acontece em Belém, de várias manifestações, as transladações, as romarias, os eventos culturais que existem, e o almoço do Círio ele está ali. Ele é tão antigo quanto o Círio de Nazaré, né? E tem essa função também, né? É um lugar onde a gente consegue muito mais do que estabelecer vínculos sociais, porque essa é a função do almoço do Círio também, mas é um lugar onde a gente adensa as nossas identidades, onde a gente se reconhece como povo amazônico, como povo paraense. É um lugar de encontro, eu diria, ao almoço do Círio, né? Claro que a fé, como eu já disse, é que está ali permeando essas relações, e nesse movimento, quem é que está ali mediando? A mandioca, por meio da maniçoba, e por meio do pato do tucupi, mediando essas interações e essas relações sociais que são estabelecidas, que são forjadas, estabelecidas e estreitadas durante o almoço do Círio. Miguel, durante esse processo da pesquisa, quais foram os seus maiores desafios? Olha, eu acho que o acesso aos lugares e às vezes às pessoas, porque apesar de ser um evento
que ele é, ao mesmo tempo que ele é privado, eu estou falando do almoço do Sírio, ele é muito coletivo, acessar as pessoas, acessar o lugar, o evento, no exato momento, talvez seja a dificuldade, porque as pessoas, elas estranham, né? Tu, como pesquisador, tu acaba chegando ali como um estranho numa festa, como um estranho no evento, então, convencer de que tu estás ali, né, com o teu propósito, com o teu objetivo, que tu és pesquisador, demora algum tempo. Então, eu acho que a maior dificuldade nesse campo é chegar até as pessoas e também convencê-los da importância do evento. Porque como nós vivemos isto em Belém, naturaliza-se, né? Então, não se consegue perceber que é, como eu disse no início, um fato social, que é importante, que é muito próprio de ser estudado, de ser pesquisado. Então, as pessoas, elas ficam um pouco arredia, mas depois isso com o tempo a gente consegue. E quais foram os métodos que você utilizou na pesquisa durante esse processo de reunir todas essas informações? Observação participante. Antropologia não tem como falar a gente faz um trabalho etnográfico e fotoetnográfico também, a gente se apropria muito da fotografia como recurso, como um caminho para dizer, para falar, para mostrar essa cultura alimentar. Parece não só do Sírio, a gente está falando aqui do Sírio, mas o nosso trabalho ele está para além do Sírio. A gente fala do avoado, a gente traz o turu, a gente traz toda essa cultura alimentar que a gente entende como marcador e linguagem de identidade do povo paraense. E então, como antropólogo, a gente está sempre ali etnografando as coisas, e a observação participante é o caminho, estar lá com eles, perceber, enfim, desnaturalizar aquilo, porque como paraense que sou, a coisa também se naturaliza para a gente, né? E a gente precisa fazer esse movimento, esse exercício de desnaturalizar aquilo que já se tornou tão comum, tão natural para a gente, perceber aquilo como cultura, como objeto de trabalho e como a riqueza toda que tem, que é essa nossa cultura alimentar, particularmente agora durante o almoço do Sírio. E além do nosso pato no tucupi e da nossa maniçoba, outros alimentos também foram identificados durante a pesquisa? Como sagrado, por exemplo, o beiju. O beiju que é feito ali, produzido ali na região do Nordeste paraense. Eu acredito que em todo o Pará, mas eu falo do Nordeste porque é onde é o meu campo etnográfico. Durante a Semana Santa se movimenta um movimento, eu digo que é uma circularidade de beijus. É outro momento em que a mandioca também sai dessa condição de mercadoria e se converte na comida sagrada, que é produzida e é trocada durante a Semana Santa e é degustada na Sexta-feira Santa. Em qualquer casa que você for, das comunidades rurais do Nordeste paraense, na Sexta-feira Santa, eles vão te receber com beiju, uma garrafa de café e o beiju. Então, é nesse momento também que a mandioca ela se singulariza, ela se ressignifica, né, e se apresenta como essa comida sagrada, que tem até um paralelo com o corpo de Cristo, até por conta da época da festa, né? Da sacralização da Semana Santa. Então, está se doando também o que se tem de melhor quando se doa o beiju, né? É o melhor que eu tenho para doar, eu estou doando aquilo que eu tenho de melhor para ti. Eu te recebo com o beiju. E em uma casa dessas, das comunidades, durante a Semana Santa, e não ter beiju, a gente diz que é quase uma afronta, né? Precisa ter beiju para comer, para doar e para receber. Faz parte da tradição. Faz parte da tradição também. E é uma tradição, é importante que se diga, então uma tradição ancestral. Né? A ancestralidade que está posta ali, né? É uma herança. Tem uma antropóloga brasileira, Berta Ribeiro, que diz que a mandioca é a herança alimentar mais importante herdada pela humanidade dos povos ancestrais. Né? E se nós formos pensar, essas literaturas da antropologia também vão apontar que há 8.000 anos antes da tomada desses territórios, antes da colonização, já existia uma civilização que ficou conhecida como a civilização da mandioca. Então a mandioca já estava aqui agenciando, emaranhando, atravessando os modos de viver e de estar nesses territórios da Amazônia. Então, falar de maniçoba, falar de pato no tucupi é falar de ancestralidade. É um lugar, né, um lugar onde nós nos reconhecemos, uma herança alimentar que está posta aí e que atravessa o estado do Pará. Eu costumo dizer que, e isso a partir dos estudos, que nenhum estado paraense tem uma relação tão profunda com a mandioca como o estado do Pará. É uma relação para além do alimento, né? É uma relação de intimidade que a gente tem com esse tubérculo, com essa planta que está aí emaranhando nossas vidas.
Na sua visão, as tradições relacionadas ao pato no tucupi, a maniçoba e até mesmo a mandioca estão sendo preservadas pelas gerações futuras? Então, a gente tem observado que há um processo de descontinuidade e até de apagamento dessas práticas, né? As pessoas mais jovens já não têm tanto interesse, né? Tu vai numa casa de farinha, que a gente chama de casa de forno, por exemplo, nas comunidades, as crianças já não estão tão presentes, os jovens já não estão presentes. Então, há um processo de descontinuidade, de apagamento de algumas práticas relacionadas à farinha, por exemplo, à mandioca. Eu vou te citar um exemplo, o café com farinha. Era uma prática muito recorrente. Café com farinha. Café com farinha. Farinha d'água, baguda, que a gente chama. Muito recorrente nas comunidades em outrora. Hoje já não se faz. Dificilmente tu vai encontrar alguém tomando café com farinha. É uma prática alimentar que entrou nesse processo também de apagamento. A caribã, que é aquela farinha fininha que se fazia antigamente e que alimentava, fazia papa para os bebês. Eu mesmo fui alimentado, eu e todos os meus irmãos, pela caribã também se apagou, foi substituído. Então, esse processo de modernização, né, que em certa medida necessário, acaba apagando algumas dessas práticas. Mas é importante que se dizer que o que importa é que nesses movimentos se mantenha aquilo que a gente consegue chamar na antropologia de matriz de significado das coisas, né? A mandioca, ela permanece, ainda que ela tenha sido reinventada, os pratos vão sendo agregados, outros movimentos, mas ela permanece, não tem como negar. Tu vais agora mesmo no Ver o Peso, quando tu chega ali no Ver o Peso, tem uma fábrica de produção de tucupi e de maniçoba, ao vivo. Aquilo é muito interessante. As pessoas, os fregueses, eles estão chegando e eles estão produzindo exatamente no momento em que a coisa está acontecendo. E o cheiro exala no Ver o Peso Exala o Ver o Peso todo. Eu diria que até tu caminha por aí agora, tu vai sentindo o cheiro da maniçoba e do tucupi, além de trazer cores muito bonitas para Belém. O amarelo do tucupi, tu vai na feira, a feira está toda amarela, né? Porque o movimento se intensifica, a presença do tucupi se faz, então, mais forte do que em outros tempos e outros momentos da cidade. E durante esse processo de pesquisa e investigação sobre esses alimentos, como você percebeu o interesse das pessoas relacionados à nossa maniçoba, ao pato no tucupi, à pesquisa que você realizou? É interessante essa tua pergunta, porque com regularidade, como eu disse anteriormente, a coisa está muito naturalizada, né? É muito comum para a gente que a gente a gente não consegue perceber a importância e o lugar que essas comidas e essas práticas ocupam na vida. Então, há um movimento quando a gente entra nas comunidades, que a gente vai, se apresenta, mas por que tu queres saber disso? Eles perguntam. Qual é a importância disso para ti? Qual o valor que isso tem? E então, é necessário, eu acho que em política pública. Inclusive, a maniçoba se tornou patrimônio cultural de natureza imaterial do nosso estado. Que bom, né? Que bom, isso é muito importante. E eu acho que a mandioca e outras comidas careciam desse reconhecimento, porque quando se outorga este título, é reconhecer a importância desse patrimônio, porque é um patrimônio, né? Um patrimônio alimentar importante que fala muito sobre nós que moramos e povoamos esses territórios aqui da Amazônia Atlântica. Isso é muito importante. Que venham outros reconhecimentos, porque nós temos aqui um repertório alimentar incrível, a própria farinha, né? A baguda, que a gente... Olha só como eu disse que nós estabelecemos uma relação de intimidade, né? A gente tem tanta intimidade que a gente até apelida, né? É baguda para os íntimos, mas só vai chamar de baguda quem tem intimidade com ela, né? Então, é um negócio assim que nos envolve, que fala da gente de um modo muito particular. Para quem é de fora, agora recentemente nós tivemos aqui em Belém o 7º colóquio de História da Alimentação e do Abastecimento na Amazônia, aconteceu semana passada, e vieram alguns pesquisadores fora daqui do estado. E eles ficam, assim, muito encantados com esse repertório que nós temos ali. A maniçoba, então, como está no tempo, né, onde tu vai agora, durante o CIR, essa quadra nazarena, tu vai te deparando com ela aí pelas esquinas, pelas barracas, no Ver o Peso, em todo lugar. Então, há um reconhecimento, né, por quem é de fora. Aliás, Belém está na cena nacional agora, né, gente, internacional, e a gastronomia, a comida paraense, ela tem tomado essa dimensão. Vou te citar um exemplo, o avoado.
aquela prática lá da maré, que tu põe o peixe diretamente na brasa, que tu acessa com a mão, que é um marcador de identidade do povo caboclo amazônico, ele esteve lá na posse do presidente Lula. Fizeram um dos pratos que estavam sendo servidos ali, era o nosso avoado. Então, eu acho que isso nos diz muito sobre a importância dessa cultura alimentar paraense, assim como a maniçoba. Eu acho que a maniçoba talvez seja a mais famosa de todas. Perfeito, né? Querido. Já há planos para pesquisas futuras? Algo em mente, na mira? Sim, na verdade, a gente continua, né? A gente continua nesse movimento, já tem um livro aí quase que pronto, quase que terminado, e nesse livro a gente está trazendo, né, esses outros repertórios alimentares que estão ali, eu diria que à margem, né, a maniçoba, o pato do tucupi, a farinha baguda são conhecidas, são famosas, mas existem, como o avoado que eu acabei de citar, existem outros repertórios alimentares que estão aí, que não são tão conhecidos do público em geral, e a gente está fazendo esse movimento, o beiju, por exemplo, o mingau de crueira, né, que são o urucum, que apesar de ter essa ancestralidade, mas acaba que também ficando um pouco de fora desses olhares, a gente está fazendo esse movimento, pesquisando, escrevendo e trazendo esses outros repertórios, então, futuros. Perfeito. E quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho e até mesmo ler a pesquisa já publicada, onde pode te encontrar? Olha, a gente está a gente tem um canal no YouTube, chama-se Comida Cabocla, e lá a gente tem uns vídeos muito interessantes, produzidos todos ali na Amazônia Atlântica, particularmente na comunidade de Araí, que além de ser minha terra natal, é o lugar que eu elegi como meu campo de pesquisa. Então, os vídeos, eles são feitos ali, e o canal, ele tem, acho que 50 vídeos tratando dessa cultura alimentar. A gente está também no Facebook, Miguel Picanso, e no Instagram é @mivambre. A gente está ali, o pessoal vai encontrar algumas coisas dessas que a gente tem feito, o resultado da pesquisa. A gente tem 2 livros já publicados, Comida Cabocla, já está aí disponível nas livrarias de Belém, e o primeiro é Na Roça, na Mesa, na Vida, também todos resultado desse movimento, dessas pesquisas, e falando dessa cultura alimentar paraense. Maravilha, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, obrigado pelo convite, espero que tenha provocado fome no pessoal. Eu estou com fome. Nós conversamos aqui com Miguel Picanso, que é antropólogo, sobre a alimentação do Círio de Nazaré. E para você que está acompanhando Sem Censura, não sai daí, porque a gente volta em 1 minuto.